Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Eu sou Felipe Nascimento, estudioso do mercado de criptomoedas, blockchain e negócios na era digital. O episódio de hoje eu quero deixar um guiazinho prático para vocês, tá? De como vocês podem se organizar de forma muito simples financeiramente. E vocês vão ver que isso vai mudar, cara, completamente a visão sobre finanças, sobre dinheiro na vida de vocês. Beleza? Então, muito simples, galera. Não vou complicar e nem usar termos difíceis, nada disso. Mas é uma coisa que tem que virar rotina, porque assim, tudo que vira rotina a gente acaba fazendo automático, né? E o que a gente faz automático, a gente não precisa pensar muito para fazer. E quando a gente consegue manipular esses hábitos para coisas boas, a gente melhora muito a nossa produtividade, nossa rentabilidade, enfim. Né? Isso ajuda muito a gente aí no dia a dia, principalmente com as finanças. E antes da gente começar com as dicas de como se organizar financeiramente, tem algumas perguntinhas aí que você precisa se fazer, porque o que acontece? Tudo tem que ter um objetivo. Se não tiver objetivo, não faz sentido você fazer, né? Então o que você precisa se perguntar? Primeiro, por que eu preciso me organizar financeiramente? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Então vai anotando aí no papel, cara, e vai pensando e se responde. Por que você precisa se organizar financeiramente, tá? E aí, obviamente, você respondendo essa pergunta, algumas coisas vão surgir como os seus objetivos, beleza? O método é muito simples, tá? Então você vai aprender a se organizar, vai aprender a poupar, que é o ponto principal, é o primeiro passo, é a base para você conseguir ver o teu dinheiro aí funcionando de forma saudável, tá? Outra coisa que você tem que aí se perguntar logo depois dessa primeira pergunta que você se fez é: quais são os seus sonhos? Muita gente tem dificuldade de identificar quais são os sonhos, porque, cara, a gente vive tanto no automático, é casa, trabalho, trabalho, casa, e sei lá, às vezes muito pouco você sai com os amigos e tal, às vezes nem sai porque você não tem dinheiro para isso, e aí você acaba deixando aquilo que você realmente é apaixonado, aquilo que você gosta de lado. Então é bom você sentar aí, pega um caderninho, anota quais são os seus sonhos mesmo, não estou falando de comprar um telefone novo, sei lá, sair com a namorada, com a esposa. Não, cara, quais são os seus sonhos? Sonhos assim, aqueles sonhos grandiosos, aquela coisa que você acha que está muito distante, tá? Coloca isso no papel. O que te faria realmente realizado como pessoa, né? Quais são os seus sonhos? Outra perguntinha que você tem que se fazer, que é muito importante, porque isso vai identificar uma coisa fundamental, tá? O que é o dinheiro para você? Se responde essa pergunta: o que é o dinheiro para você? Isso vai falar muito sobre a sua relação com o dinheiro e através da sua resposta, você mesmo vai conseguir identificar quais são os problemas. Por que que você não consegue guardar dinheiro? Por que que você não consegue realizar as coisas que você gostaria? Né? Por que que você não consegue guardar? Isso vai te dizer muito claramente o porquê. E muita coisa está relacionado a essa relação, né? A relação do dinheiro com as coisas que a gente viveu na infância. Então, quando você se perguntar o que é o dinheiro, você coloca ali como é que eu posso dizer? Um pontinho ali, né? Um disclaimer falando sobre como era o dinheiro na tua infância. Aí você pensa como é que teu pai, a tua mãe, né? Como é que eles se relacionavam com o dinheiro, o que você ouvia sobre o dinheiro quando você era criança. E pode ter certeza, cara, que essas coisas que a gente ouvia lá atrás, elas são fundamentais para como a gente age com o dinheiro hoje, tá? Beleza. Outra pergunta que você tem que se fazer, eu estou passando essas perguntinhas para depois a gente fazer um esquema tático aí que eu vou ensinar vocês aí umas técnicas muito simples para se organizar, tá? Outra perguntinha é: como você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Isso vai depender, é claro, da sua idade, mas pense bem, porque daqui a 5 anos, onde eu quero estar? Daqui a 10 anos, como eu quero estar? Daqui a 15 anos, o que eu vou ser? Né? Então pensa nisso,
porque isso vai te ajudar também a definir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, tá? E outra, última perguntinha, tá? O que você está fazendo? Essa tem que ser a última pergunta, você tem que responder todas as outras para responder essa, tá? O que você está fazendo hoje para mudar essa realidade que você vive hoje aí, de falta de organização, enfim. Qual é a dificuldade que você está vivendo hoje, com todas as coisas que você está passando? O que você faz hoje para mudar essa realidade? Beleza? Então a gente fecha esse questionário, responde essas perguntas, isso é muito importante para você entender como é que está funcionando a sua vida financeira, se ela está saudável, se ela está doente, o que você precisa cuidar, o que você precisa mudar, beleza? Então, responde das perguntas, vamos lá para as dicas, tá? A primeira coisa que você tem que identificar é o seguinte, cara. Qual é o seu custo de vida? Porra, Felipe, como é que eu faço isso, cara? Cara, muito simples. Você vai lá no teu banco. Hoje é muito difícil você gastar dinheiro de papel. A maioria a gente faz Pix, paga no cartão. A gente quase não vê mais nota, né, cara? Então é muito simples, cara. Vai lá no teu extrato do banco, cara, e vê para onde foi o dinheiro, né? Mesmo que não apareça lá, isso foi com o mercado, isso foi com não sei, mas você sabe ali, em média, o que você gasta, como você gasta, o que você faz de compra, quanto você paga de aluguel, quanto que você paga de luz, internet, enfim. Pega um caderninho ou uma planilha, se você se der melhor com planilha aí, e aí você vai separar o seguinte: qual é o meu custo de vida? Então, quais são os meus gastos fixos? O que eu sou obrigado a pagar todos os meses, tá? Então, vou lá, aluguel, luz, internet, compras de mercado, enfim, tudo que você é obrigado a pagar, que você não pode deixar de pagar no mês. Isso não inclui cartão de crédito. O cartão de crédito é opcional, a gente vai falar. Vai ter um podcast só sobre o cartão de crédito aqui, a gente vai conversar sobre isso. E você precisa saber quais são os seus gastos variáveis. O que são os gastos variáveis? Aqueles que não são essenciais, né? Como, é o Netflix, o Amazon Prime, o lanche que você compra, enfim, aquelas coisas que não são fundamentais para você viver. A parcela do cartão de crédito, coisas que vão ter um fim, né? Digamos assim, uma prestação, enfim, seja lá o que for. São seus gastos variáveis, então você precisa saber quanto que você tem de gasto variável. Geralmente os gastos variáveis, quando a gente é descontrolado, eles são muito maiores do que os gastos fixos, então fiquem atentos a isso aí, beleza? Então aí você tem todas as suas saídas, cara, você sabe aonde está o teu dinheiro, para onde ele está indo, né? O ideal é que você consiga fazer isso aí durante um mês, limpo, todos os dias. Pega lá teu caderninho ou a tua planilha. Chegou do trabalho, né? Ou tira uma hora do teu dia. Uma hora não, cara. Tu vai levar, sei lá, 10 minutos para fazer isso. Você pega lá e anota. Tá, o que eu gastei hoje? Gastei com isso, assim, assado. Aí você bota lá, ó, data, o que foi que você gastou, quanto foi que você gastou. Porque quando chegar no final do mês, você sabe exatamente para onde foi o teu dinheiro. E, cara, pode ter certeza que isso vai mudar completamente a forma como você vê o dinheiro, porque você realmente vê o que está acontecendo, para onde ele está saindo. Outra coisa, é claro, você saber o quanto você ganha. Isso parece meio óbvio, mas não é tanto assim. Porque, por exemplo, quem tem um salário fixo, ótimo, o cara tem um salário fixo todo mês, ele ganha o salário dele lá, e ele já sabe exatamente quanto ele ganha, beleza? Agora, quem empreende, né, ou faz um freelancer e tal, ou faz um extra, geralmente não tem esse controle muito claro. E é muito importante que você anote também, do mesmo jeito das saídas, a data, o que foi que entrou e quanto foi que entrou, para você saber exatamente quanto de dinheiro você ganhou naquele mês. Bacana? E aí, cara, muito simples, né, cara? Tu vai fazer lá quanto tu ganhou, menos quanto tu gastou, você vai saber como é que estão as suas contas. Se tá no negativo, se tá no positivo, se tá no 0 a 0. Então, essa dica, cara, é muito simples. Você vê que não tem mistério, né, cara? É só você pegar lá, pega teu extrato do banco e ver. O que eu gastei com isso? Pega teu extrato do banco, o que entrou? Entrou isso. Um menos o outro, deu positivo, tu tá legal. Deu negativo, tu precisa olhar para aquela planilha que tu preencheu ali e ver, mano, o que eu posso cortar desses gastos variáveis aqui, porque os fixos não tem como, né? Talvez tenha como diminuir, talvez economizando alguma coisa ou outra, mas os variáveis que são a fuga do dinheiro. Você vai lá e olha, cara, o que eu preciso
diminuir aqui? O que dá para tirar? E aí você consegue ver como fazer o seu dinheiro render de uma forma mais saudável. A partir daí, você vê que começa a sobrar dinheiro ou você continua empatado. E aí você precisa entender o seguinte, caraca, ó, não tô ganhando dinheiro o suficiente nem para pagar as contas básicas. Preciso de uma solução. E aí você precisa colocar sua mente para funcionar e ver o que você pode fazer para conseguir aumentar a tua renda. E a gente vai ter alguns podcasts falando sobre negócios, né? E tem umas dicas interessantes aí para você conseguir fazer uma renda extra. Mas o foco agora é a gente se organizar ali, essas dicas para se organizar financeiramente. Beleza? Então é isso, cara. Muito simples, não tem mistério, tá? E eu tenho certeza que se você fizer isso, responder essas perguntas fundamentais, tá? Responda essas perguntas do início ali. E aí você vai entender como a sua cabeça funciona com relação ao dinheiro. E aí, você vai conseguir enxergar isso, cara, nas suas saídas ali. Entendeu? Para onde o dinheiro está indo. Aquela saída variável, os gastos variáveis ali dizem muito sobre o que você pensa sobre o dinheiro. Bacana? Então reflita sobre isso. Tenho certeza que você vai curtir bastante. E precisa ter muita força de vontade, porque fazer durante um mês essa experiência pode ser muito difícil para quem não é uma pessoa muito organizada. Né? Eu faço consultoria financeira e eu sei o quanto é difícil, porque eu acompanhando o pessoal já é complicado, fazer sozinho pode ser muito complicado, mas eu tenho certeza que você consegue, que é só colocar uma meta, cara, é uma decisão. Você fala assim, não, eu vou fazer, mano, eu preciso melhorar a minha vida financeira, eu preciso melhorar a minha saúde financeira. O que eu preciso fazer? Porra, Felipe me deu um monte de dica bacana lá. Vou seguir e vou ver o que vai dar. Faz a experiência e eu tenho certeza que você vai curtir, vai valer muito a pena, porque foi assim que eu comecei e isso mudou a minha vida completamente. Beleza? Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje e até o próximo episódio. Valeu, seus tontos!